abrir o nosso entendimento. Então é 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 21, que diz assim, ó: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram à luta, à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti. Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Zazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então veja bem, olha só que palavra interessante essa aqui. Fala que Josafá era o líder do povo de Deus aqui. E fala que se reuniu alguns exércitos aqui, como nós lemos, né? O povo de Amon, os menonitas, vieram para lutar contra o povo de Deus, que o líder era Josafá. E aqui fala que no primeiro momento Josafá até teve medo, porque alguém falou para ele assim: uma grande multidão vem contra ti. E quando ele fala que já estão ali em Zazon e Tamar, porque essas cidades eram cidades próximas onde estava o povo de Deus. Por isso que o Josafá teve medo. Significa que nós já estamos cercados por essa multidão que tem vindo contra nós. Então aqui fala que ele, no momento, ele ficou com medo. Mas ele se posicionou, isso que faz a diferença. Tem coisas que vamos colocar até receio, vamos ficar meio assim. Mas o que fez a diferença nessa situação toda aqui, quando veio todo esse povo guerrear contra Josafá e o povo de Deus, foi que ele se posicionou. O texto fala aqui, ó, então, no versículo 3, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Então o que ele fez em meio àquela multidão que veio contra ele? Ele começou a buscar a Deus. E aqui fala que ele pregou um grande jejum em todo o Judá. Então veja bem, aqui nessa situação aqui, o que ele fez? Ele entendeu que se ele buscasse a Deus, Deus era poderoso para agir a favor dele e do povo que estava junto com ele. Então aqui fala que ele usou as armas corretas, começou a orar e jejuar. Ele convocou o povo a orar e jejuar. Então veja bem, ele sabia que se ele usasse essas armas, Deus ia abençoar ele. Tem um texto lá que fala, Deus ia derrotar o adversário, né? Tem um texto que fala lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 em diante, que fala assim, ó, que as armas do nosso exército, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então as armas que Deus deu para mim, as armas que Deus deu para você, elas são armas poderosas para destruir toda e qualquer estrutura do inferno que queira e tenha se levantado contra a tua vida. Então aqui fala que o exército adversário tinha cercado o povo de Judá, e Josafá era o líder desse povo. E ele fez uma oração, olha só a oração dele. Ele falou assim, ó, no versículo 6. Fala assim, ó, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha só a visão espiritual que tinha o Josafá aqui. Ele falou assim: na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então ele estava orando e jejuando para que Deus viesse agir. E ele sabia que Deus agindo, nada podia resistir. Nenhuma força contrária poderia resistir. Então, da mesma forma, nos nossos dias de hoje, o Deus que age a favor daquela pessoa, o Deus age a favor daquela pessoa que clama a Ele. Então fala aqui que
o Josafá, ele teve sabedoria na hora da adversidade. É isso que você tem que ter, é isso que eu tenho que ter. Estou com um problema financeiro, usa a tua fé. Ah, estou com um problema na família, usa a tua fé. Estou com uma enfermidade, um familiar, uma enfermidade no meu corpo, usa a tua fé. Então aqui Josafá estava com um problema e ele usou a fé, colocou a fé dele em ação e de todo o povo de Judá. E fala que ele sabia em quem ele acreditava. Porque ele falou assim, ó, que na tua mão, ele falou, na tua mão, falando para Deus, na tua mão está a força e o poder. Significa que o Senhor agindo aqui em nosso favor, ninguém vai poder resistir. Ainda que seja uma multidão grande, um exército poderoso, nada pode resistir. Aqui no versículo 12, olha só o que ele diz aqui. Ó. Ele fala assim, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir essa grande multidão que vem contra nós. Então o que ele está dizendo? Nós não temos força, né? Nós não temos força para vencer essa dificuldade, esse problema muitas vezes. E é o que ele diz, nós não temos força para vencer esse exército todo que veio contra nós. Mas ele falou assim, ó, nós não temos força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Nós não temos capacidade de resolver nenhum problema, mas os nossos olhos estão postos em ti. É isso que Deus está passando para nós hoje. Talvez tenha situação que do nosso controle fugiu, mas se nós colocarmos nossos olhos em Deus, né, Ele vai agir a nosso favor. Nós não temos força, mas porém os nossos olhos estão postos em ti. Então Josafá confiava que Deus era poderoso para mudar aquela situação, para derrotar toda aquela multidão que tinha se levantado contra ele e contra o povo de Deus. E aí tem um texto aqui que fala, ó, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Então Deus usou um profeta lá e trouxe um recado para o Josafá. Diz assim, ó, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Olha só, irmão, que palavra de sabedoria essa aqui, ó. O que Deus falou para Josafá? Ele falou assim, ó, não tenha medo, porque quando vocês começaram a orar, começaram a jejuar, vocês transferiram esse problema para mim. Daí ele falou, a luta não é de vocês. Vocês têm que se posicionar como vocês se posicionaram. Agora vocês estão orando, estão jejuando, agora essa luta passou a ser minha. E ele fala aqui, então o Senhor Deus falou assim, não tenha medo, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a luta, a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então o profeta trouxe o recado para o Josafá e todo o povo que estava lá na congregação. Uma palavra que veio incentivando eles, mostrando que quando eles se posicionaram a orar e a jejuar, eles transferiram para Deus aquele problema. E aqui fala que, na sequência aqui, que Deus agiu a favor do povo de Deus e fala que derrotou aqueles exércitos que tinham se levantado contra Josafá e todo o povo. Então o que fez a diferença nessa situação aqui foi o posicionamento do Josafá. Ainda que ele estava com medo, mas ele se pôs a orar e a buscar. E depois ele declarou aqui que Deus era poderoso para mudar aquilo. Que Deus agindo, ninguém poderia resistir. E ele falou uma coisa interessante. Nós não podemos resolver isso aqui, mas uma coisa nós fizemos. Os nossos olhos estão postos em ti. Então nós queremos que o Senhor vai se manifestar a nosso favor. Então, quando nós usamos as armas corretas, Deus vai agir a favor de qualquer situação. Então essa palavra aqui é incentivando você a usar a tua fé. Né? Então veio a palavra do Senhor e falou, então no momento que vocês começaram a orar e jejuar, vocês colocaram esse problema nas minhas mãos. E eu vou agir a favor de vocês. E eu não vou ler todo o texto porque ele é grande aqui, fala que Deus deu vitória, derrotou o exército que tinha se levantado contra o povo de Deus e contra Josafá. Assim vai acontecer comigo, assim vai acontecer com você. Então você, o que Deus espera de mim e de você? Que nós viemos ter a mesma atitude de Josafá. Ah, eu estou com um problema na área financeira. Vai para a oração e vai para o jejum. Já tive problema, fui para a oração e fui para o jejum e Deus agiu. Já tive outros problemas, fomos para a oração e para o jejum e Deus agiu. É assim que Deus age. Quando ali fala que o justo vai viver pela fé, é essa fé que agrada a Deus.
Quando você se posiciona e põe os olhos nele, como fez o Josafá. Senhor, eu estou com esse problemão aqui na minha família, mas meus olhos estão mentindo. Eu estou orando todo dia, eu estou clamando, eu estou jejuando, e eu creio que o Senhor vai agir de uma maneira poderosa, porque o Senhor é poderoso, e agindo o Senhor ninguém pode impedir. Foi isso que Josafá falou para Deus. Então, você que está me ouvindo, você que vai me ouvir ainda através desse vídeo, o incentivo nessa segunda-feira é você não baixar a cabeça, não desanimar. Ah, eu estou indo na igreja, eu estou orando e surgiu esse problema. Não. Se posiciona, usa as armas que Deus te deu. Qual as armas que nós temos? É a oração e o jejum. Foi as armas que Josafá usou para vencer. E você vai vencer, porque eu já venci. O que eu estou falando para você aqui não é um estudo de teologia. Ah, eu estudei teologia, eu conheço. Não, nada disso. O que eu estou falando para você é que eu já coloquei em prática essa palavra e funciona. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo, e ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E ele quer abençoar a tua vida, ele quer mudar a situação, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós nos posicionamos em oração, em jejum, nós temos colocando a nossa fé em ação. Tive problemas espirituais quando eu comecei a buscar a Deus ali, eu não era da fé. Tinha um problema muito grande espiritual na minha vida. Comecei a orar, comecei a jejuar. Foi uma guerra, foi. Foi de um dia para o outro? Não, mas eu venci. Estou aqui. Sem tomar um comprimido, eu venci a opressão, a depressão. Por quê? Porque quando nós usamos as armas corretas, Deus derrota o adversário. E assim vai ser contigo que está nos ouvindo. Se você usar as armas corretas, como usou Josafá, você vai vencer toda e qualquer dificuldade. Tem um texto que fala que para Deus, não haverá impossível em todas as suas promessas. Não tem impossível se você usar a sua fé. Amém? Então, eu quero aqui deixar essa palavra para você. Medita lá em casa. 2 de Crônicas, capítulo 20, em diante ali, do versículo 1 em diante. Medita nessa palavra aí e coloca em prática o que você lê aqui. Você vai ver que Deus vai ouvir a tua oração e Deus vai mudar a situação toda aí. Que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua família, contra alguma área da tua vida. Então, a fé muda tudo. Então eu quero aqui deixar essa palavra nesse início de semana. Creio que com essa palavra nós temos contribuído com você para que você possa iniciar uma semana batalhando, crendo que Deus é poderoso então para agir a teu favor. Batalhando no sentido espiritual. Eu creio que essa palavra que veio gerar fé no teu coração e também no meu coração. Gostaria de orar por você aqui nessa noite de segunda-feira. Se possível, aí você fechar os seus olhos, onde você estiver, eu vou invocar a Deus aqui e vou clamar para que Ele venha te tocar, para que Ele venha te curar, para que Ele venha te fortalecer, para você, a partir de hoje, em vez de você murmurar, você orar, em vez de você chorar, você jejuar. Você vai ver a glória de Deus sendo manifesta em tua vida. Amém? Então vamos orar, vamos lá então. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós ministramos, Pai, aqui, ó Deus, a Tua palavra nessa noite, incentivando, Pai, essa pessoa a colocar a fé em ação nessa adversidade que ela está passando. Eu estou unindo aqui, meu Pai, a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu compro a briga dela aqui, eu amarro todos os demônios, Pai, que tem se levantado contra essa pessoa, que está assistindo e que ainda vai assistir. Todos vocês, demônios, do maior ao menor, eu amarro agora. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem essa vida. Sai, vão embora em nome de Jesus Cristo. Todo espírito opressor, vai embora daí agora. Espíritos de enfermidades, tanto na alma como no corpo físico. É amarrado todos vocês, demônios. Em nome de Jesus eu ordeno. Sai, vão embora, soltem a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Vai embora todo demônio que foi pago, toda a força do inferno que foi invocado contra essa pessoa. Eu enfrento vocês, demônios, eu amarro vocês, eu quebro o encantamento agora. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora agora. Todo demônio que foi pago e invocado. Todo espírito familiar, saiam daí agora.
em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, passa com o teu poder e haja a favor, Deus, dessa pessoa aqui nessa noite. Traz a cura, traz a libertação, tira a angústia, Deus, da alma, arranca a ansiedade, a inquietude. Coloca a tua presença, meu Pai, coloca a tua paz. Abençoa essa pessoa em todas as áreas da vida dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, tá aí, né? Fizemos a oração da fé e eu creio que Deus abençoa a tua vida aqui nessa noite.